Olá, pessoal. Boa tarde. Estou vendo aqui que está Juliana, Ítalo e Maria Eduarda. Nós vamos ter uma aula bem curtinha, logo após teremos nossa prova, tá? Então, nossa prova serão 2 horários, no caso, o terceiro e o quarto. Simbora, então, para a gente finalizar, começar e finalizar esse pequeno conteúdo. Ele não vai cair na prova, só lembrando, tá? Eu não quis colocar ele, porque pode ser que a gente não aprenda ele todo hoje, né? Então, era arriscado colocar uma prova com esse conteúdo de hoje. Então, vamos lá, tá? Qualquer coisa no finalzinho a gente pergunta, tira as dúvidas e eu faço a chamada, tá? Então, simbora. A aula de hoje, então, é dedicada ao estudo do calor, conceito e medida, né? No caso, o que seria calor? Uau, não era prova. Pedro, tem prova no terceiro e quarto horário, na verdade. Essa primeira aula, que é o segundo horário, é uma microaula, bem curtinha, rapidola, e aí a gente vai partir para a prova, tá? O conceito de calor é energia térmica em trânsito, tá? Então, quando se fala em calor, já se tem noção dessa dinâmica, desse movimento, tá? De acordo com a primeira lei da termodinâmica, ela diz que no equilíbrio térmico, tá? Primeira lei não, lei zero, na verdade. Ela fala que no equilíbrio térmico, todos os corpos que estão ali no mesmo sistema possuem a mesma temperatura. E nesse caso aqui, nós temos um sistema isolado, temos então que, ao colocar um corpo A juntamente com o corpo B, um corpo vai perder uma energia e o outro vai ganhar essa energia. Essa energia, por transitar, nós chamamos ela de energia térmica ou calor. Então, a quantidade de energia que um perde e o outro ganha é chamado de calor. Nesse caso aqui, o A vai perder quantidade de calor para o B e o B vai ganhar, obviamente, né? De sorte que a temperatura de A vai diminuir um pouco e a de B vai aumentar um pouco, até encontrar um equilíbrio, na verdade. Então, nós temos que a temperatura de A diminui e a temperatura de B aumenta, tá? Nesse caso, a energia transferida é o calor. O calor, então, é representado pela letra Q. Letra Q significa quantidade de calor, né? Deveria ser uma letra C, né? Só que o C nós vamos utilizar para uma outra representação. Tá? Então, nesse caso, para nós temos que o calor, a quantidade de calor, é dada pela letra Q. A sua unidade de medida, como é uma energia, é dada em joule, tá? Ou em calorias. A gente costuma ver, por exemplo, nos alimentos que a gente compra, uma bolacha, por exemplo, quando você compra, tem lá a quantidade de quilocalorias, ou calorias que você vai consumir, e, consequentemente, você vai ter que queimar depois para não ficar com aquela pochetezinha, a barriga, né? O famoso bucho, né? E, geralmente, quando é jovem, você queima muita caloria. E, geralmente, quando você não está tão jovem, vê o caso, você não queima tanta caloria no dia a dia, né? O queimar que é difícil. Juliana, mas vocês estão numa fase show de bola aí que, sem querer, vocês queimam, na verdade, calorias. Nós não, acima dos 30, depois que casa, é que o bicho pega. E você corre, você faz dieta e o negócio não acontece. Mas aquela caloria que aparece lá é a quantidade de calorias que você vai ter, de fato, que você consumiu, que vai ter que queimar em calorias para poder manter sempre um balanço, tá? Essa mesma caloria aqui, só que às vezes lá aparece um Czão maiúsculo, tá? No caso, Cal, mas com C maior. Nesse caso, cada Czão lá representa 1000 vezes um Czinho, tá? 1000 vezes uma caloria. E uma outra unidade de medida que nós presenciamos no nosso dia a dia é o BTU, né? Mais utilizado para ar-condicionado, né? Centrais de ar, aqueles de 7.000 BTUs, de 9, de 12 e assim por diante, né? Esse BTU, ele tem origem na Inglaterra e significa unidade térmica ou termal, né? Britânica, tá? Então, para converter BTU em joule, a gente geralmente utiliza o fator 1,055, 10 elevado a 3. Ou, por exemplo, seria aí, no caso, 1.055 calorias, né? Cada 1 BTU, tá? Mas, geralmente, quando isso aí vem, por exemplo, em vestibular ou em provas, a gente coloca essa transformação para vocês fazerem uma regra de 3, tá? Geralmente, na minha prova, eu não costumo trabalhar com essa parte de BTU, porque é pouco utilizado, só aparece mais nos ar-condicionados, tá?
Então, nós temos que uma caloria, a definição de caloria é a quantidade de energia que, por exemplo, 1 grama de água leva para aumentar a sua temperatura em 1 grau. Por exemplo, mais especificamente, de 14,5 a 15,5. Quando eu aumento a temperatura em 1 grau, de 14,5 para 15,5 da água, eu preciso de 1 caloria para isso, tá? Então, pode ser entre 20 e 21, ou entre 22 e 23, entre 100 e 101, não. Essa questão da caloria é muito parecida com aquela questão que nós citamos sobre o empurrar um carro. Para tirar um carro do repouso, colocar ele em movimento, eu vou gastar mais energia do que para continuar com ele em movimento. Então, nesse caso das calorias, para sair de 0 para 1, eu gasto mais energia do que de 1 para 2 graus, de 2 para 3 e assim por diante. Quanto mais elevada a sua temperatura, mais fácil ou melhor, ou menor vai ser a quantidade de energias que eu vou precisar para aumentar ou para variar em 1 grau, tá? Então, quanto maior a sua temperatura, menor vai ser a quantidade de energia necessária para alterar em 1 grau Celsius, tá? Embora. E aí nós temos, como eu falei sobre o C, que não podia ser o C, tá aí ele, onde esse C, que é um Czão, ele representa o que nós chamamos de capacidade térmica, tal capacidade calorífica. Para isso, nesse caso, nós vamos utilizar a capacidade calorífica pegando a quantidade de calor que eu forneci ou que eu retirei de um corpo e dividir pela sua variação de temperatura. Sempre lembrando que o ΔT maiúsculo sempre vai ser temperatura. Por exemplo, digamos que nós temos aqui 2 objetos formados pelo mesmo material, tá? Por exemplo, um objeto que tenha 1 quilo e um objeto que tenha 10 quilos. Para transformar, ou para tirar, ou para variar em 1 grau, o menor e o maior, eu vou precisar de quantidade de calorias diferentes. Porque o menor ele tem menos resistência, ele é menor. E o maior, vou precisar de mais quantidade de calorias. Por exemplo, uma situação de você tentar ferver meio litro de água e tentar ferver 10 litros de água na mesma boca do fogão. Você vai demorar mais tempo e, consequentemente, vai variar menos a temperatura, quanto maior for o volume, tá? É por isso que, geralmente, eles dizem que eu falo assim, os técnicos em si, que, geralmente, a criança, ela tem uma variação de temperatura maior. Uma pessoa maior, como tem uma massa maior, ele tem uma variação menor. Então, por isso que, às vezes, você vê uma criança com aquele gorro na cabeça toda empacotadinha, e não está tão frio assim, porque ela tem uma variação maior. Então, você tem que proteger mais ela. Isso é o que diz a teoria. A teoria diz exatamente isso. Porém, aqui em casa isso não acontece, não. Eu estou no ar-condicionado, dormindo, um frio danado, tremendo aqui, doido para desligar o ar, e o gurizinho de 7 anos tá nem aí, tá nem tchum. Quando tu desliga, ele acorda. Mas, teoricamente, dizem que ele sofre mais com a variação, né? Nesse caso, eu que sofro mais com a variação, tá? Mas deveria ser o contrário. Aí tem muito a ver também com a sua resistência, né? Resistência de saúde, na verdade. Mas, falando só em quantidade de matéria, quem realmente tem mais matéria, ele oscila menos a sua temperatura, tá? E aí, essa questão do bebezinho lá todo enroladinho com luva e tudo mais, ela é real. Você tem que proteger mesmo porque ele oscila mais. Então, eu tenho que a capacidade térmica, o Czão, é igual a Q sobre ΔT. Eu posso fazer um cruz credo, ó. Fica 1 vezes Q, desculpem, é igual a Q, e C vezes ΔT é C ΔT. Ou seja, esse Q, que é a quantidade de calor, ele é calculado pegando o Czão, que é a capacidade térmica, vezes ΔT. E aí, na sequência, eu tenho a unidade de medida da calorias, que é dada em Joule por Kelvin, ou em graus Celsius, no caso, Joules por grau Celsius, tá? Como eu falei em capacidade, em resistência à temperatura, nós temos também um calor específico, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma situação aqui embaixo, onde eu tenho a mesma substância, tá? E essa mesma substância, B1 e B2. O B1, perceba no termômetro que ele sofre uma variação de temperatura maior,
do que o B2, sendo do mesmo material. É o caso da criança, né, do bebezinho, pequenininho, né, e da pessoa um pouquinho maior, né, ele tem mais massa, ele vai mais, ele vai sofrer menos variação de temperatura. Claro também que nós conseguimos manter a nossa temperatura em 36,5 graus Celsius, nós gastamos energia para isso também, tá? Mas nesse caso aqui, imagine um corpo inanimado, ele tem menos variação de temperatura porque a massa é maior. Então, eu posso concluir que essa capacidade térmica, que foi que eu falei em cima, ele tem a ver com a massa. Então, eu posso dizer que C, esse símbolo aqui, como se fosse um pedaço do símbolo de infinito, deitado, tá? Ele representa proporcional. Então, C é diretamente proporcional a M. Quanto maior M, maior o C, maior a sua resistência. Só que tem outra situação. E se eu mudar a substância, tá? No caso aqui, eu tenho a mesma quantidade de líquido nos 3 copos. Tá? Ó, 3 copos, a mesma quantidade de líquido. Só que no primeiro copo eu tenho água, no segundo, etanol e no terceiro, mercúrio. Tá? E eu percebo que o termômetro neles tem uma variação diferente. Na água é menor do que no etanol, que é menor do que o mercúrio. O mercúrio é o que mais oscila. Então, perceba que a massa é a mesma, mas teve uma variação diferente. Isso por quê? Porque a substância é diferente. Ah, então eu tenho que relacionar essa mudança, essa capacidade, com a substância. E nós chamamos isso de Czinho. Esse Czinho é chamado, conforme o título aqui, ó, de calor específico, tá? Opa, risquei aqui, ó. Então, eu posso perceber que o Czão é proporcional, é diretamente proporcional ao Czinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar esses dois conceitos. Ó. Sei que Czão é proporcional à massa. Sei que o Czão também é diretamente proporcional ao Czinho. Eu vou chamar isso tudo de uma coisa só. Como é que faz para juntar? Eu falo então que Czão é proporcional a M e a Czinho, ou seja, ao produto desses dois fatores. Então, Czão, ele é igual a M vezes Czinho. Professor, o que é o Czão? É capacidade calorífica ou capacidade térmica, a mesma coisa. O que é M minúsculo? É a massa. E o que é o Czinho? Calor específico, que é específico de cada substância, tá? Por exemplo, quando o sol, você está na praia, o sol incide na água e na areia, essa não é a aula de hoje ainda. Tem a ver com vários fatores, mas um dos fatores que interfere na temperatura maior, a temperatura oscilar mais na Terra, é porque a Terra tem um calor específico muito menor do que da água. Pessoal, mas a água é em maior quantidade, tudo bem. De fato é, né? No caso, quando você compara aquele pedacinho de praia com a imensidão da água, né? Mas se fosse a mesma quantidade de água, assim mesmo, a água e a areia oscilaria mais, ela esquentaria mais, tá? É o que acontece, por exemplo, quando você tem tá mexendo a carne, o feijão, o arroz, com uma colher de metal e uma colher de madeira. Além do calor específico, tem a condução, é claro, mas um dos fatores que interfere na variação muito rápida é o calor específico do metal, que é menor do que o calor específico da madeira. A madeira resiste mais à mudança de temperatura. Tá? Feito isso, eu vou então fazer o seguinte. Vou pegar essa fórmula da quantidade de calor e vou trazer aqui para baixo e vou substituir o Czão, ó, por MC, ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Essa fórmula a gente chama ela de Q-macete, tá? Q-macete, tá? Que é a fórmula da quantidade de calor que nós chamamos de calor sensível. É o calor quando a variação de temperatura ocorre, tá? Então, para nós, por enquanto, eu tenho duas fórmulas. A do C, tenho 3 fórmulas, na verdade. Q igual a C ΔT, C igual a MC e Q macete, tá? E, finalmente, nosso último slide de conteúdo, para a gente partir já para as atividades. Nós temos aí que a unidade de medida do Czinho é joule por quilograma vezes graus Celsius, ou calorias, que é a unidade de medida da energia, por grama vezes graus Celsius, tá? E, finalmente, o que nós começamos a nossa aula de hoje sobre troca de calor, onde nós temos um sistema isolado. Sabemos que o corpo A vai perder energia para o corpo B. Como ele vai diminuir sua energia, ele vai perder quantidade de calor.
Eu vou dizer, então, que o Q cedido pelo A é menor que zero. Toda vez que ele perde, menor que zero. E o que foi ganho ou recebido pelo bloco B, como ele ganhou, é maior que zero. É igual a conta bancária. Se você deposita, positivo. Se você retira, negativo. Como eu retirei aqui do A, negativo. Como eu forneci a mesma quantidade que eu tirei de A ao B, positivo. Então, eu posso observar que a quantidade de calor recebido, né? Eu fiz um Pix, né? A quantidade de calor recebido aqui, digamos, foi R$ 10. R$ 10 pode, qualquer valor, pode até um centavo, né? Fiz um Pix de R$ 10, ó. A quantidade que eu forneci, ele recebeu 10, ó. Só que como ele recebeu 10, é negativo. Qualquer pessoa recebeu 10. É negativo. Aí ele me disse que a quantidade recebida é igual a menos quantidade cedida. Como o cedido já é negativo, e ele fala que é menos, ó, tem esse menos aqui da fórmula. Fica menos, menos, menos com menos, mais. 10 igual a 10. Então, eu tenho que a quantidade de calor recebido por um é igual à quantidade de calor cedido pelo outro, tá? E aí eu vou passar essa quantidade de calor cedido para antes da igualdade, ele vem positivo, ó. Fica quantidade de calor recebido mais quantidade de calor cedido é igual a zero. Essa fórmula, ela nos diz que se eu somar, aqui eu coloquei embaixo, ó, se eu somar a quantidade de calor envolvido no sistema, isso sempre vai resultar em zero. Por exemplo, digamos que aqui eu tenha, colocar aqui em cima, o corpo 1, o corpo 2, colocado todos eles em contato, o 3 e o 4. Não interessa a temperatura de cada um, por enquanto, tá? Eu vou sempre partir do princípio que a quantidade de calor, isso sempre é verdade, mais quantidade de calor 2, mais quantidade de calor 3, mais quantidade de calor 4 é igual a zero, sempre. Relaxa, Tailane, a gente vai ter uma aula rapidão, uma microaula e depois tem a prova. Depois você vê a gravação, qualquer coisa. O importante é estar na prova. Quer dizer, a prova não é presencial, né? É mais importante fazer a prova, na verdade, e tirar uma nota boa. Boa que eu falo acima de 4, né? Porque se você fizer tudo certinho e tirar 1 na prova, você fica com 7. Tirando 4, você fica com 8 na média, né? Se fizer tudo, nós fizemos até agora, trabalhos e atividades, tá? Vamos passar então para os exemplos. Vocês sabem como é que é o esquema já, vocês já foram meus alunos, tá? Deixa eu só ver aqui o horário. 20 minutinhos passou. Se eu falar um pouquinho rápido aqui, é para terminar logo, que eu tô com medo de eu não terminar dentro do prazo do primeiro horário, do segundo horário, tá? Mas qualquer coisa a gente volta, vocês podem reclamar para mim mesmo. A ouvidoria é aqui, a ouvidoria. Vamos lá. Um calorímetro sofre uma variação de temperatura de... Aí eu coloquei o quadradinho aí para a gente já lembrar como é que faz a prova, ó, quadradinho. Isso não vai cair na prova, é só para a gente lembrar que o quadradinho é sempre o nosso número de chamada, tá? Então, o quadradinho, acho que eu usei 25, vou já ver. Quando absorve uma quantidade de calor de 200 joules, então, olha os meus dados, ó. Eu usei 30, fui esperto, ou 30, ou 10, ou 40 são números bons, né? Então, o ΔT é 30, que é o meu número de chamada, Fredson, e a quantidade de calor é 200. A pergunta, qual a capacidade calorífica desse calorímetro? Vamos responder primeiro a letra A. Ele quer saber o Czão. Quanto que vale o Czão? Vamos lá? Czão é igual a Q sobre ΔT. Aqui ficou fácil. Isso implica dizer que Czão é igual a 200, que é a quantidade de calor, sobre 30. E isso é igual a 6,67 joules por grau Celsius. Só uma dicasinha para agora e também para a prova, tá? Toda vez que minha fórmula envolver a variação de temperatura, e aqui, ó, eu tenho variação de temperatura, tá? Toda vez que envolver a variação de temperatura, eu não preciso transformar em Kelvin, tá? Professor, e quando que eu preciso transformar em Kelvin? Quando ele não envolver variação de temperatura. Um exemplo do que nós vimos até agora, ó, aquela, ó, PO, VO, T, ó, aqui não é variação, aqui é apenas a temperatura única. Nesse caso eu preciso. Ou a Paloma. Paloma vai namorar, rapaz tímido, que não é a aula de hoje, tá? Ó, percebam que aqui não tem um delta. Quando não tem delta, preciso transformar. Dicasinha da prova, ó. Dica do dia. Pronto, a letra A morreu. Vamos para a letra B?
qual a quantidade de calor necessária para elevar em 70 Kelvin a temperatura desse calorímetro, tá? Ó, eu tenho que lembrar que quando eu envolver variação de temperatura, a fórmula vai ser essa, ó. Variação de temperatura de Celsius sobre 5, vocês já viram isso. Ele está falando de variação. Variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Quando eu corto os 5, eu percebo que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Professor, se não fosse Kelvin, Celsius fosse Fahrenheit, eu teria que colocar aqui sobre 9, né? Aí faria cruz credo, tá? Aqui no caso é 70 Kelvin, ó, delta TC, ele fala que é 70 Kelvin, 70. Então, eu vou utilizar a variação agora que eu utilizei para 30, eu vou utilizar para 70, tá? E quanto que é a capacidade? A capacidade é a mesma, porque a capacidade não muda. A capacidade é característica do corpo, tá? O corpo não mudou. O corpo é o mesmo. Agora ele quer saber qual que vai ser a variação desculpem, variação não, ele quer saber a quantidade de calor. Eu vou utilizar, então, a mesma capacidade. Vamos lá, ó. Capacidade. Eu falei lá, capacidade é 6,67, eu calculei em cima já. Eu vou pegar, então, 6,67, a capacidade que eu já achei. É igual a Q sobre 70, tá? Isso implica dizer que a quantidade de calor, eu vou fazer cruz credo aqui, ó, bota 1 embaixo, 1 vezes Q é Q, 6,67 vezes 70, 466,67. Pronto, Joule. Acabou minha conta. Tá? Letra A. Letra B só é isso, tá? E a primeira questão foi resolvida. Vamos para a segunda. Acho que, se eu não me engano, são 4 exemplos, tá? Segunda. Um aquecedor tem potência útil constante de 1000 watts, ó. Potência útil 1000 watts. O professor nem falou sobre isso. Nunca deu essa aula e veio com história de potência agora, né? Do nada, né? Traíra. Mas não, vou explicar por quê, tá? Já que eu explico. Determine o tempo gasto para esse aquecedor elevar. Ele quer saber o tempo, tá? Cadê o tempo? Eu coloquei lá embaixo. Ó. Não coloquei, que vacilo. Deixa eu colocar aqui no lado. Ó. Ele quer saber ó, o delta T. Deixa eu voltar aqui de pouquinho para a gente não ir de uma vez. Quanto que vale o tempo? Para quê? Para que eu faça a elevação da temperatura em 50 graus, tá? Então, a variação é 50. Professor, quanto que é a temperatura inicial? Não me interessa. E a final? Não me interessa. Me interessa apenas que a final menos a inicial é 50. O que mais? De uma panela de ferro de 1 kg. Então, a massa ele me deu aí. Ó, a massa da panela é 1 kg. Admitindo que ela absorva toda a potência emitida pelo aquecedor, tá? Então, qual que é o grande lance aqui? Nós vamos utilizar uma formulazinha, que é essa aqui, ó. Potência é igual ao trabalho, a gente viu isso aqui no primeiro ano, tá? Sobre ΔT, esse ΔT é o tempo, tá? Esse trabalho é igual ao quê? O trabalho é energia. O que é energia? É a quantidade de calor. Então, qual que vai ser o grande lance? Ele me deu a potência, que é 1000, eu vou calcular separadamente o Q, e aí eu acho finalmente o que eu quero, que é o ΔT, ó, aqui, ó, ΔT interrogação. Vamos lá, então. Primeiro vamos calcular o Q, através do que macete? Vamos lá? 1, 2, 3. A massa da água, no segundo momento, tá? Vai ser 1, que é a letra B. E o cágua, né, que é o C da água, é 4.200 joules. Isso para o segundo momento. Para o primeiro momento não interessa, não. O C do ferro, que é da panela, isso interessa para nós, né? Vai ser 450 joules. No primeiro caso, na letra A panela está vazia, tá? Então não tem água. Vamos lá, ó. Eu vou utilizar, então, que macete? Mas eu vou considerar, no caso, quem é o M? É a massa da panela, de ferro. Quem é o calor específico? O calor específico do ferro, da panela. E quem é o ΔT? ΔT é 50. Vamos lá? Olha, quem é M é 1, porque é 1 quilo. Quem é C do ferro, vamos lá embaixo, 450. 450. A variação é 50. Multiplique, então, 1 vezes 450 é 450 vezes 50. E isso me dá 22.500, tá? Já. Calculei o quê? Ó, eu vou voltar bem aqui na minha escrita. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho o P de potência, estou aqui marcando, ó. Eu tenho o Q. Pronto. Não preciso fazer mais nada. A fórmula.
Potência útil, essa fórmula de potência, nós vimos no primeiro ano. É sempre a potência igual ao trabalho, e esse trabalho é a quantidade de calor sobre o tempo, tá? Vamos substituir, ó. Isso implica dizer que é a potência útil? 1000. Quem é o trabalho? O trabalho é a mesma quantidade de calor. Professor, como é que eu vou saber que trabalho é igual à quantidade de calor? Que história é essa, professor? É porque trabalho é energia, tá? Trabalho, a unidade dele de medida é o joule. E aqui eu tenho o que em joule, tá? Então, eu vou colocar 22.500 no lugar do trabalho. E dividir por ΔT. E eu quero descobrir quanto que vale ΔT. Boto um aqui embaixo, aí faço cruz credo, ó. Na verdade, eu vou levar esse ΔT para o lugar do 1000 e trazer o 1000 para baixo. Feito. Vou cortar aqui 2 zero, corto 2 zero, divido esse valor aqui por 10, né? Para eliminar um zero, eu volto uma casa decimal. Meu resultado é 22,5 segundos, ou seja, 22 segundos e meio para aquecer esse corpo, a panela vazia, e ela aumentar em 50 graus, tá? Sendo que a boca do meu fogão, ele fornece um aquecedor, na verdade, né? Poderia ser a boca do fogão, né? Ele fornece 1000 watts de potência, tá? Ele tem 1000 watts de potência. Vamos lá? Letra B é a mesma coisa. Agora eu vou colocar panela com água. 1 litro de água, 1 quilo de água, tanto faz. A fórmula agora vai ser a mesma, só que agora eu vou colocar a massa da panela mais a massa da água. Ou seja, o Q macete da panela mais o Q da água. Então eu coloquei assim. Q total é o Q do ferro, que é a panela, mais Q da água. É só fazer Q macete para os dois. Simbora, ó. O do ferro eu já tenho, não tem porque eu calcular de novo, né? Ó, o Q macete do ferro eu já tenho, ó. Deu 22.500. Não tem por que eu calcular novamente. Vamos trabalhar apenas com a da água. Massa da água, C da água, ΔT da água, tá? Vamos lá? Q total, ó, o que eu tenho novamente, repetir, 22.500, massa da água é 1 quilo, o C da água, cágua, né, é 4.200 vezes 50, eu vou ter então, ó, 210 mil, e aí eu vou somar com o Q da panela, 210 mil mais 22.500, eu vou encontrar 232.500 joules. E o danado agora é que é a potência, novamente, mesma fórmula. PU é igual ao trabalho sobre ΔT. Ó, como a boca do fogão, o aquecedor é só 1, eu vou ter que demorar mais tempo, né? Aqui no primeiro deu quanto? ΔT 22,5 segundos. Aqui agora, ó, é 232. Então, eu sei que vai dar mais tempo, né? Então, coloco o 1000 aqui no lugar do PU, 232.500 sobre ΔT. Para resolver, levo o ΔT, multiplicando, né, cruz credo, e vou trazer esse 1000. Ao levar o ΔT trazendo 1000, vou cortar aqui dois zeros, vou dividir 2325 por 10, boto uma vírgula aqui, né? Então vai ficar 232,5 segundos. Ele quer em segundos, tá? Então, só em quanto que dá em minuto? Eu poderia dividir por 60, mas ele não pede isso, tá? Então, meu tempo que eu vou demorar para aquecer essa água para variar 50 graus vai ser 232,5 segundos, tá? Mas você acabou de falar que quanto maior a temperatura da água, menor vai ser a facilidade em transformar. Nesse caso aqui, ele está considerando como sendo constante isso, tá? Toda vez que ele não falar, eu vou considerar como sendo constante. Ou seja, para aquecer a água de 1 para 2 e de 100 para 101 vai ser o mesmo nesse caso do exemplo, tá? Porque a ideia aqui é calcular só o tempo, tá? Então, é uma espécie de tempo médio, na verdade. Ok? Vamos para o terceiro exemplo? Depois a gente volta, qualquer dúvida. Nós estamos dentro do prazo aqui. Falta 14h40. Falta 18 minutinhos, vai dar tempo, ó. Só tem mais esse exemplo e um outro. Aí eu libero vocês. Simbora, então. Num compartimento isolado, são colocados um bloco de ferro de 2,4 kg. Eu vou anotar isso, ó, a massa do ferro, 2,4 kg. A 200 graus Celsius, temperatura inicial, né? 200 graus Celsius. E um bloco de alumínio de 4 kg. Agora, a massa do alumínio, massa dual, no caso, dá 4 kg. A temperatura inicial dele é negativa, né? É o meu número de chamada. O meu número, dessa vez, eu mudei.
decidi usar o 20 para não ser bacana só com 30, né? Quem tem um 20 também é beneficiado. Quem tem um se quebrou. Não, tô brincando, galera. Não é tão difícil assim, é só um exemplo, tá? Senão vai ficar com complexo, tá? Determine a temperatura atingida pelo sistema no equilíbrio térmico, sabendo que eles só trocam calor entre si. Então, ele quer saber o quê? A temperatura final no equilíbrio, ó. Sendo que ele me deu o C do ferro, ó, o C do ferro está aqui, 450 joules por quilograma, e o C do alumínio, que é 900. Ele quer no final, eu vou colocar bem aqui embaixo, apesar de não ter colocado, a temperatura final, T. Como eu tenho duas substâncias, duas massas, são duas quantidades de calor. Calor 1 mais calor 2 igual a zero. Que é a troca de calor aqui, tá? Como eu tenho o nome disso, eu não vou chamar de 1, vou chamar calor do ferro, para ficar mais bonitinho, mas calor do alumínio igual a zero, tá? Se eu tivesse um outro material, professor, somaria o outro. Simbora, então, o macete do ferro, ó. Macete do ferro é M do ferro, C do ferro, delta T do ferro. Do alumínio. M do alumínio, C do alumínio, delta T do alumínio, igual a zero. Substituindo, massa do ferro, 2,4. C do ferro, 450. Quem é delta T? Sempre delta T é uma variação. A variação de temperatura sempre é a temperatura final, menos temperatura inicial. Temperatura final vai ser a mesma para ambos. E a inicial do ferro, vamos lá, 200. Inicial do ferro é 200. Mais massa do alumínio, 4. C do alumínio, 900. Delta T do alumínio é a temperatura final, que é igual a do ferro, menos. Só que o danado do alumínio está negativo, então, menos de novo, 20, tá? Vamos resolver isso aqui, ó. 2,4 vezes 450 dá 1.080. Aí eu repeti T menos 200 para não criar uma confusão, para a gente fazer passo a passo. 4 vezes 900 é 3.600. T menos com menos é mais, 20 igual a zero. Agora vamos multiplicar aqui, ó. 1.080 vezes T é 1.080T. 1.080 vezes 200 é 216.000. Como tem um sinal negativo? Negativo. 3.600 vezes T, 3.600T. 3.600 vezes 20 dá 72.000. Vamos agrupar os termos semelhantes, ó, e somar. Então, aqui, somar e subtrair, depende do sinal, né? 1.080 é semelhante a 3.600. Vamos lá? Somando os dois, vai dar 4.680. E aqui, ó, menos 216.000 mais 72.000 dá menos 144.000. Só que como ele vai passar para o outro lado da igualdade, ó, aqui ele está antes, ó, a igualdadezinha aqui, e aí ele passa, eu já passei logo para o outro lado, que nós estamos já fera nos cálculos, já nós somos rápidos, vamos economizar aqui papel, né, e slide. Passou positivo. Isolando o T. O T fica sozinho, o 4.680 passa dividindo os 144.000. E ao dividir esse valor de cima pelo de baixo, deixa eu só tirar aqui o ocultar, eu vou encontrar 30, parece que deve, foi mal, 30,76 graus Celsius, tá? Percebam que a temperatura de equilíbrio, galera, sempre ela tem que ficar entre os dois valores. Ela tem que ser menor do que o maior, ou seja, menor que 200, e ela tem que ser maior do que a temperatura mais baixa, que no caso é menos 20. Ela ficou em 30,76, tá? Então, tem muita lógica o cálculo. Eu falo assim, porque às vezes é uma forma da gente saber, na hora de um vestibular, se tem lógica ou não. Se desse um valor fora desses extremos, você teria que refazer de novo. Tinha alguma coisa errada, tá? Pronto, essa aqui morreu. Vamos para a última. Da Mackenzie, tá? São Paulo. Um calorímetro de capacidade térmica de 40 cal, tá? Então, eu vou colocar, ó, capacidade do calorímetro, 40 cal por grama. Contém 110 gramas de água, então a massa da água é 110 gramas. O calor específico da água é igual a 1 e está a 90 graus Celsius. Temperatura inicial da água, 90 graus Celsius. Qual é a massa, ou que massa de alumínio? A massa é interrogação, tá? Massa do alumínio, interrogação, em gramas, não sei, eu quero descobrir. Sendo que o calor específico do alumínio é 0,2 cal, a temperatura do alumínio inicial é de 20.
Aí devemos colocar nesse calorímetro para esfriar a água a 80. Ele me deu a temperatura final. Ó. Eu sei que eu tenho que chegar a 80. A pergunta é, quanto que eu vou ter que misturar de alumínio, tá? Com a água? Pronto. E tem uma observação interessante aqui, que, como eu falei só do alumínio e da água, eu posso me enganar e colocar, pensar que tem só 2 corpos, e não tem. Tem 3 corpos. Por quê? Porque o calorímetro, ele também é considerado um corpo. E nesse caso, vai ficar como sendo o corpo 1, tá? Vou ter que somar 3 quantidades de calor. Olha só como é que na outra você não fez isso, quantidade de calor. É porque lá, na anterior, o alumínio e o ferro, eles eram desprezíveis, a capacidade do calorímetro, tá? Mas agora não. Esse calorímetro, ele tem um poder também. E esse poder dele é o Czão dele, que ele diz. Toda vez que ele fornecer a capacidade do calorímetro, o calorímetro, ele entra como um corpo. Toda vez que ele falar assim, tem-se um calorímetro com capacidade desprezível, ou seja, zero, ele não entra como sendo um corpo, tá? Esse é o grande lance. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, onde deixei espaço, ó, vou colocar a temperatura do calorímetro, que tem que ser igual à temperatura de todo mundo, tá? No caso, a inicial dele vai ser igual à mesma da água, porque nesse calorímetro já existia água, tá? E a temperatura dele final vai ser 80. Então, o que eu vou fazer? Vou somar calor do calorímetro, calor da água, calor do alumínio. Quem é calor do calorímetro? É M do calorímetro, é a massa, C do calorímetro, o calor específico, vezes ΔT dele. E da água? M da água, C da água, ΔT da água. E o do alumínio? M do alumínio, C do alumínio, ΔT do alumínio. Que mais? Vamos substituir agora, ó. Aqui ferrou para mim, ó. Ferrou por quê? Porque eu não tenho a massa do calorímetro, tá? A massa eu não tenho e não tenho C. Mas vamos lembrar da nossa aula de hoje que o Czão, nós falamos que ele é proporcional a M e ele é proporcional a C. Czinho. Ou seja, o Czão é M vezes C. Aqui é uma pegadinha, tá? Então a gente não pode cair nessa. Então nós temos que treinar ela para na hora que ela vier, nós estamos treinados. Ó. M vezes C é o Czão. E quanto que vale o Czão? 40. 40. ΔT, ó. A temperatura final de todos eles é 80. E a inicial do calorímetro é 90. Então 80 menos 90. Porque ΔT, só lembrando, tá? A gente não pode esquecer isso, é T menos T inicial. Vamos para a água agora, ó. Massa da água, 110. C da água, é ΔT da água. A final é 80 e a inicial da água, 90. Por último, o alumínio. M do alumínio, eu quero descobrir. Chamei de M ao. C do alumínio é 0,2. Temperatura do alumínio ao final, que é 80, menos 20. Aqui ele não é menos menos, porque ele é positivo, então fica menos 20. Pronto, agora ficou fácil, ó. Vou resolver o parênteses aqui, ó. 80 menos 90 é menos 10, então fica 40 vezes menos 10. A mesma coisa aqui, ó. 80 menos 90, menos 10. 110 vezes 1, 110. 110 vezes menos 10. Repete o MA. E aqui eu tenho, ó, 80 menos 20 é igual a 60. Eu também repeti o 0,2. Vamos resolver isso aqui, ó. 40 vezes menos 10, menos 400. 110 vezes menos 10, menos 1.100. Aqui. 0,2 vezes 60 é 12, tá? Vamos somar aqui, ó. Menos 400 com menos 1.100 é menos 1.500. E aqui eu vou repetir mais 12m ao igual a zero. Vou passar isso aqui para o outro lado da igualdade. Ó. Passou. Era menos, passa mais. Vou isolar o MA. Vou levar o 12 dividindo. O 12 foi dividindo, ficou 1.500 dividido por 12. MA é igual a 125 gramas. Ou seja, eu preciso de 125 gramas para misturar, gramas de alumínio para misturar com a água e baixar a temperatura até 80 graus Celsius. Aí eu pergunto, alguma dúvida de leve? Acho que não, né? Qualquer coisa vocês veem com mais calma também. Talvez vocês tenham concentrado mais na prova hoje também, tá? E isso é importante, se concentrar mais nela. Só fazer uma chamada rapidão aqui.
descartar. Deixa eu ver se está aqui vocês. Tá. Hoje é 12. Sim. Aqui eu chamar, pode... Deixa eu postar logo a prova, né? Só um instante. Vamos postar essa prova aqui. Professor, a Ana Clara não apareceu na aula, porque estava, poxa, qual foi a tristeza, Juliana? O Pedro, beleza. Beleza sim, não por ela estar no hospital, mas vamos torcer que ela melhore depois. A gente faz a segunda chamada com ela, viu, Pedro? O professor não entregou a tarefa. Qual? Não entreguei, eu não entreguei. Eu não entreguei? Qual a tarefa, mulher? Deixa eu começar aqui quando você fala. Não entendi não, Juliana. Não entendi não o que ela falou. A Ana, só repetindo aqui, a Ana pode fazer a segunda chamada comigo, tá? Depois, a gente vai marcar direitinho. Deixa ela entrar em contato depois. Primeiro bimestre. Aqui. Estamos ainda no segundo horário, temos tempo. A segunda chamada tá por aqui já, só esperando. Tá prontinha, ó. A primeira, vocês estão de boa. A primeira chamada tá mais light. Valendo 10. Vou pegar hoje. O último horário é 16h35. 16, porque aí você tem aula de outro professor, né? Mas como tem um intervalo que vai até 16h50, eu creio que o professor, depois de mim, não vai utilizar, não. Então, vocês podem entregar até 16h50, tá? E isso tem que ser hoje, Pedro. Mas tá simplesinha. Rapaz, a prova tá de boa, moço. A prova tá muito boa. Cadê aqui onde eu coloquei a atividade? Primeiro bimestre. Eu não coloquei, acho que foi o nome da chamada, eu vacilei, mas eu tenho ela aqui rapidão, eu coloco, tá? Vou já liberar vocês para vocês olharem a prova, tá? Rapidão. E vou já colocar o nome da chamada também, vai ser pelo número da chamada. Só me voltar aqui. Ah, tá aqui o nome da chamada, já que eu faço o anexo lá da chamada também. Deixa eu ver um negócio bem aqui. Eu vou dar uma dica rápida na prova aqui também, já que vocês estão aqui mesmo. É para vocês não saberem como fazer. Vamos lá. Temos 4 minutinhos. Mas demora a abrir hoje, tá lento. Ó. Nossa prova é essa, galera, de hoje, tá? Boa sorte de cara. Olha, a primeira questão, para você como é fácil, ele quer saber qual a temperatura do número de chamada de vocês em Fahrenheit. É só utilizar a relação, aquela fórmula de Celsius em Fahrenheit, tá? Simplesinha. E faz cruz credo depois. Ó, isso aqui não tem como errar, não. Quem errar vai levar sandália de Havaiana nas costas. Sou de humanos, mas vai se dar bem nessa aqui, rapaz. Ó, a segunda aqui, ó. Ele fala sobre uma chapa que tem um coeficiente linear. Lembre-se que linear é o alfa e chapa é o beta. Você tem que fazer uma paradinha aí, viu? Tamanho de boa sorte. Tá, beleza? Eu fiz um caso parecido para nós no exemplo. Tá lá o exemplo, tá? E lembre-se, galera, que 10% é 0,1. Muita gente colocou em outras provas, eu coloquei lá 20%, só mudei o número. 0,20, 0,02, não é. 10 dividido por 100 é 0,1, tá? Não esqueça disso, não. Beleza? E vamos utilizar aqui a forma de uma dilatação. Superficial, tá? E lembre que esse aqui é o linear, você tem que fazer uma paradinha com ele. Não esqueça, não. A terceira, eu fiz uma parecida no slide, que é transformar
a temperatura de Celsius em G, tá? No caso aqui, a temperatura de G que ele forneceu. Cadê aqui? Tá. Ele fala que corresponde ao número de chamada de vocês G. Vocês vão transformar, na verdade, de G em Celsius, tá? Em G, vale o número de chamada de vocês. Em Celsius, aí faz aquela paradinha do meio pelo de baixo, de cima pelo de baixo, tá? Não vacile aqui, não. Beleza? A próxima... essa aqui, a próxima eu não vou falar nada sobre ela, não, ó. Aqui não tem... Tem que só utilizar a fórmula correta, tá? Lembre-se sempre que toda vez que vier só a letra T sem o delta, você tem que transformar em Kelvin, tá? A última, ela envolve transformações do gás. Ó, o nome isocórica, eu coloquei isso no slide, ó. Isocórica significa volume. O volume é igual, o volume vocês vão cortar a letra V, tá? E sempre lembrem-se que toda vez que aparecer só o T grande, só o TO, tem que transformar em Kelvin. Não esqueça disso não, tá? Pelo amor de Deus. Belezinha? Chamada rapidão aqui, que eu chamar pode ir saindo. E boa sorte, galera. Deixa eu ver aqui rapidão. Aqui é outra chamada, de vocês não, a de vocês é aqui. Deixa eu ir pela sequência aqui. Quem se chama com a letra A se deu bem. Calebzão tá na área aí. Pode pegar o B pro Caleb. Responde primeiro, Caleb. Não sei se tu tá aí. Por que milagre, mulher? O Caleb tá, ó. E Juliana, não tem problema lá é muito fácil a prova. Tu vai sorrir da minha cara quando o professor coloca um negocinho aí desse aqui, bobinho aí desse aqui, moço. Caleb já tá. A Juliana já com certeza está. A Juliana tá 2 vezes, parece que ela entrou com dois. Pode sair, Juliana. Gabriele Barra. Esse assunto é difícil. Não. Tem um trabalho. Gabriele Barbosa tá por aí? Eu vou já postar os números, viu, galera? Aqui. Gabriele, mulher, respondeu ele não. Ítalo, tá por aí, Ítalo? Gabriele respondeu. Pode sair, Gabi. Vou já postar lá os números de chamada de vocês. O número é o que vem antes, na esquerda, viu? O Ítalo tá aí. Pode pegar o B com o Ítalozão. Vou já postar lá. Não esquece de olhar. Maria Eduarda tá por aí? Também tá. Já coloquei aqui. Mona Lisa tá na área. Já coloquei aqui, Mona Lisa. Pedro Henrique Costa. O Pedro Costa. Pode sair, Pedrão. Hillary Clinton. Cadê a Hillary? E, galera, eu vou ficar aqui durante 10 minutinhos para qualquer dúvida também, tá? Vocês podem voltar aqui se quiser depois para tirar alguma dúvida, tá? Cadê a Hillary, mulher? A Hillary saiu já. Nem respondeu. Sara, tá por aí? Beleza, Sara, pode sair, pode voltar daqui a 10 minutinhos que eu vou voltar também, se precisar, Sara. E a Tailane, uma das Anes, também. Vê se tem mais alguém. O Ítalo já respondeu, a Juliana já respondeu. Beleza, se quiser ficar também pode ficar. Eu vou deixar só parar de gravar aqui. E aí, se tiver alguma dúvida, só me chama aqui mesmo, por enquanto. Depois eu vou sair. Parei de gravar, já vai.